Fala aí, galera do Corujão Vascaíno, chegando com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. E hoje, dia 9/10/2025, foi feita uma assembleia com os credores da RJ, da Recuperação Judicial, e foi aprovado uma margem aí absurda, aí mais de 90% aí aprovaram. Se eu não me engano, mais de 90% aprovaram aí, né, a RJ aí, os credores aprovaram o plano, né, de pagamento. E quem é o líder lá, que precisa, né, que está no topo lá, em que o Vasco precisa pagar, é Jorge Salgado, ex-presidente Jorge Salgado, com quase 40 milhões de reais a receber do Vasco da Gama. E agora está na fila e vai enfrentar aquele deságio, aquele parcelamento a perder de vista. O próprio Jorge Salgado, que já está contestando na justiça aí esse plano de pagamento do Vasco da Gama. Agora não tem mais o que fazer. Um outro que está envolvido numa polêmica aí, nós até colocamos no vídeo de anteontem, é o nosso Valdir Bigode, que andou falando aí que furaram a fila do pagamento, que ele estava para receber e passar à frente dele. Não disse nome, mas a gente imagina quem seja, segundo o Valdir Bigode. Ele fez um discurso lá, ele esteve presente nessa reunião de credores aí. Estava ele, estava o ex-atletazinho, o ex-técnico Jorginho, e ele fez um discurso lá reclamando que o Vasco vai processar ele, que não é justo, etc. e tal, expondo lá os seus motivos. É outro também que entrou na fila aí agora de pagamento. Eu não sei o valor que o Vasco deve para o Valdir Bigode. O fato é que vai ter que aguentar aí também o deságio e aquele parcelamento gostoso a perder de vista. Não tem muito o que falar. Hoje esteve lá no CT, Moacir Barbosa, CT do Vasco da Gama, o Romário. O Romário esteve lá, gravando matéria para o seu canal Romário TV. E conversou com vários jogadores, né? Conversou com o Diniz, o Diniz deu entrevista para ele, o Verratti, Coutinho, né? O Léo Jardim, ou seja, e cumprimentou todos os jogadores. Tem um vídeo aí na Net Vasco onde o Romário cumprimenta todos os jogadores. Romário realmente é um expoente, né? Não só do futebol do Vasco, mas do futebol mundial. Até coloquei um shortzinho hoje mais cedo no canal, perguntando se você acha que o Romário é ídolo do Vasco. E quando eu fiz essa pergunta, eu não estou dizendo que ele é ou que não é. Eu quis saber, porque tem muita gente que gosta do Romário, que acha realmente o Romário o ídolo do Vasco. Tem muita gente que acha merecida a estátua do Romário no gramado de São Januário, mas tem muita gente que acha que não é. Tem muita gente que acha que não deveria ter estátua, que ele não é ídolo do Vasco, por ele ter passado pelo Flamengo, né, por outros times, por ter falado algumas besteiras ao longo do tempo, como o seu Edmundo também fez. Né? O Edmundo chegou a balançar os bagos lá, né, para a torcida do Vasco, já falou um monte de merda também, mas o Edmundo não tem estátua lá. Né? E o Edmundo não estava hoje em São Januário entrevistando jogador nenhum. Por isso que eu fiz a pergunta em relação ao Romário. Não aqui fazendo nenhum juízo de valor e dando nenhum tipo de opinião. Né? Na minha opinião, sincera, estátua dentro do Vasco da Gama de ex-jogador, para mim só deveria ter do Roberto Dinamite. Simples assim. Não estou dizendo aqui que o Romário é ídolo ou não é ídolo. Falando da estátua. Para mim, só do Roberto Dinamite. Enfim, e teve uma cena lá muito engraçada, né, com o Nuno Moreira, né, que o Nuno Moreira chegou lá pedindo para bater uma foto com o Romário. E ele pediu logo para o Diniz, e o Diniz fez uma piada. O clima estava ótimo, né, clima leve. Né? Mas se você não viu esse vídeo, se liga aí. Prazer. Esse é meu ídolo. Obrigado, muito obrigado. Valeu, muito obrigado.
Sensacional, né, gente? Sensacional. Aí ele pedindo pro Diniz bater a foto para ele aí com o Romário, né? Pô, com certeza, né? Quem que não quer uma foto com o Romário? Eu já tive o prazer de estar perto do Romário, não bati foto com ele, mas já tive o prazer de estar em ambientes junto ao Romário. Bom, o Vasco continua a sua preparação para o jogo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 21h30, lá na capital cearense, após o retorno dos jogos, depois da data FIFA. E o Vasco tem um problema aí, que nós já comentamos aqui para resolver, porque os dois nossos laterais direitos, né, os principais pelo menos, o titular, o PH, e o Puma, que seria o reserva imediato, estão com as suas seleções, o PH com a seleção brasileira e o Puma com a seleção uruguaia. Né? O Puma joga no dia 13, lá na Ásia, pelo Uruguai. Joga não, a gente não sabe se ele vai estar em campo, né? Pode ser que ele jogue ou não, mas o Uruguai tem um jogo dia 13, um amistoso, e o Brasil tem um jogo no dia 14 contra o Japão, lá no Japão. Também a gente não sabe se o PH vai jogar nesse jogo, se vai ser testado ou não. A grande questão é em que condições esses jogadores vão chegar para atuar no jogo contra o Fortaleza no dia 15. O Puma provavelmente chega antes, de repente vai ter mais condição de jogo do que o PH, porque mesmo que o PH não chegue, não jogue, é uma viagem muito longa. E vai chegar provavelmente minutos antes, poucas horas antes do jogo contra o Fortaleza. Vai depender muito da condição física dele, se ele jogou contra o Japão ou não, quanto tempo ele atuou. Né? A mesma coisa o Puma. Agora o Puma chega um pouquinho antes. Né? Eu acho que o Diniz aguarda os dois jogadores para poder definir quem vai para o jogo. As outras opções seriam o Paulo Ricardo, garoto da base, que já comentei aqui, acho pouco provável, ou deslocar o Tietê para a lateral direita, deixando o Barros e o Hugo Moura ali como primeiro e segundo volante. O Cuesta já atuou também de lateral direito, né, inclusive lá no Galatasaray, mas para quem se lembra na apresentação do Cuesta, ele disse que prefere não atuar improvisado, que ele é zagueiro e quer jogar de zagueiro. Né? Então, eu acho que seria uma opção muito remota se colocar o Cuesta como lateral direito, até porque vai colocar quem na zaga? Né? O Cuesta volta de contusão, vai estar relacionado para o jogo e vai para o jogo contra o Fortaleza. Agora vai colocar quem na zaga ao lado de Robert e Renan? Vamos de Hugo Moura de novo? Vamos de Lucas Freitas, Lucas Oliveira? Não dá, né? E aí a foto do PH na seleção brasileira, olha só, quando você imaginaria que viria uma foto de PH ao lado de Vini Júnior, Martinelli, o outro que aparece na foto ali, não sei quem é, né? Não está meio cortado, não dá para ver. Mas imagina o sonho de PH nessa seleção brasileira. E eu que falei, há algum tempo atrás, questão de um mês mais ou menos atrás, um mês e pouco, que o PH tinha a chance de ser convocado. E teve gente que veio me cornetar aqui no canal, tá? Dizendo que eu estava viajando, que era isso, que era aquilo. Eu vou dizer outra, tá? Na data FIFA de novembro, pode escrever o que eu estou falando aí. Quem vai ser convocado é o Coutinho. Tá? A data FIFA de novembro, amistosos que o Brasil fará contra, se eu não me engano, times africanos lá na Europa. Tá? Teremos Coutinho aí nessa convocação. Eu coloquei uma mensagem no X ontem, durante o dia, falando a respeito do Ryan. É uma notícia que eu já vinha trazido aqui e reafirmei no X ontem, dizendo que o Vasco continue em negociações para a renovação de contrato do Ryan e que essa negociação deve ser concretizada e vai elevar a multa do jogador para mais de 50 milhões de euros. Já estou se falando aí algo em torno, perto dos 60 milhões de euros. A gente sabe muito bem que dificilmente o jogador é vendido pelo valor da multa. Mas a multa, ela além de servir de proteção para o clube, ela é como se fosse um parâmetro
para a venda do jogador. Então, nós vamos aguardar. Eu tenho convicção e que realmente o Vasco vai conseguir essa nova renovação de contrato, porque já foi feita uma esse ano, onde elevou o salário do atleta aí, alguns falam em torno de R$350 mil, e com essa nova renovação, esse valor poderia chegar, ultrapassar aí R$500 mil de salário. São especulações, né? E elevando a multa para mais de 50 milhões de euros. O fato é que todos nós já sabemos, Rayan com certeza será a maior venda da história do Clube Vasco da Gama. Será talvez a melhor venda, assim, eu não digo nem questão de valores, mas bem estruturada, né? Uma venda bem pensada, uma venda bem estruturada, no tempo certo, né? Sem afobação. E com uma grande possibilidade, dependendo para que time o Rayan seja vendido, o Vasco manter um percentual do atleta pensando numa venda, numa revenda. Se ele vai para um clube aí que não é um clube de ponta máxima do continente europeu, vamos dizer, se ele vai para um Tottenham, né, que é um time que tem grana, né, mas não é um time de ponta, tipo Real Madrid, né, tipo Bayern de Munique, tipo o City, né, agora é um time que tem recurso. E depois esse jogador faz boas temporadas pelo Tottenham e é revendido no mercado europeu aí para um time maior, aí pensando de repente numa venda para um City, para um Liverpool, né? Para o Real Madrid, para um Barcelona. Barcelona anda meio quebrado, né? Mas, ou seja, o Vasco faturaria mais ainda, primeiro por ser um clube formador e segundo por manter um percentual do jogador. Né? Eu coloquei na capa do nosso vídeo uma informação nossa, né? Informação nossa, exclusiva nossa, falando do jogador Luciano do São Paulo. Ontem à noite surgiu uma informação e vem surgindo já especulações em relação à montagem do elenco para 2026. Falaram do Arana, né, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, que eu não tive essa confirmação, né, e falou de um jogador do São Paulo. Esse sim, né, seria o jogador, o atacante Luciano, jogador que já atuou com o Diniz, né, pelo São Paulo. Não me lembro se o Luciano chegou a atuar com o Diniz pelo Fluminense, acredito que não, né, mas não me recordo. Já tiveram lá, aquelas brigas homéricas que o Diniz tem com os jogadores, bate-boca, mas são jogadores, mas são pessoas que se gostam, né? Tanto o Diniz quanto o Luciano têm um relacionamento muito bom entre eles, né? E o Diniz gosta do atleta. O Luciano estava com problemas no São Paulo antes da chegada do Crespo, né? O Luciano tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. E antes da chegada do Crespo, havia uma possibilidade do Luciano pedir para ser negociado no ano seguinte. Só que o Crespo chegou, teve uma conversa com o jogador e parece que as arestas foram aparadas, né? E o jogador voltou a ser aproveitado com mais frequência, vem jogando bem, né? Vem fazendo gol. Então a possibilidade hoje do Luciano se transferir para o Vasco no ano que vem, ela é muito pequena. Eu consegui contato com uma pessoa influente dentro do São Paulo que me relatou exatamente isso, que a possibilidade de saída do Luciano em 2026 é pequena. Agora, no futebol, a gente já viu acontecer de tudo, né? O que é certo hoje vira incerto amanhã, o que é incerto amanhã pode virar certo hoje. Nós vamos acompanhar esse caso aí. Agora, o importante é que nós trouxemos o nome do jogador, que com certeza mais para frente aí vocês vão ver outros canais maiores, outras mídias maiores, né, em que as pessoas às vezes acabam confiando mais, né, falar no nome do Luciano. Mas aí você vai se lembrar que primeiramente você viu aqui no Corujão Vascaíno. É isso aí, rapaziada. Vamos continuar a preparação para o jogo contra o Fortaleza, né? Vamos aguardar aí o que vem por aí, o que o Diniz vai pensar em relação à escalação, principalmente nas laterais, né? Acredito que o Piton deva ser o titular na lateral esquerda. O meio-campo ali não deve fugir muito de Hugo Moura e Barros. Coutinho, o ataque o mesmo, né? Verratti não será barrado, né? Pode crer que o ataque será com Rayan,
Verrete e Nuno Moreira. O resto você já sabe. E o retorno do Cuesta. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilha, se inscreva no Corujão, vire membro. Para qualquer hora você está aqui na minha bancada, falando de Vasco, desabafando, conversando aqui com os nossos convidados. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.